cumprimentar os irmãos nessa manhã com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É o terceiro dia que nós estamos aqui nesta igreja, Yahvé Nissi. Para alguns irmãos que não vieram antes de ontem, eu sou pastor da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, lá na cidade de Montes Claros, norte de Minas. Da cidade de Montes Claros aqui, na casa do presbítero Ricardo, nesta igreja, são 745 quilômetros. O conselho desta igreja nos convidou para vir aqui, para conhecer a igreja, na possibilidade de nós pastorearmos, a partir do ano 2007, a igreja presbiteriana Yahvé Nissi. E depois de reunirmos com o conselho dessa igreja, pela terceira vez, nós sentimos no nosso coração, porque eu falei para o conselho da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, lá em Montes Claros, e também para toda a igreja, que eu abri com a igreja. Eu sou um pastor eleito, até para o ano 2007, eu falei com eles que eu precisava de vir aqui em Brasília, em Taguatinga, conhecer vocês, e eu falei que ao ter contato com vocês, Deus iria responder e falar ao meu coração, ao coração da minha esposa e das minhas filhinhas. Então, na verdade, nós temos sentido de Deus que não é o momento de sairmos de Montes Claros, mas eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu respeito por todos vocês, o conselho da igreja presbiteriana Yahvé Nissi, que nos convidou. Eu quero agradecer também ao pastor Anderson, que foi também o pastor que me indicou para aqui. Na verdade, quem me indicou aqui antes foi o pastor Luiz Martins Cardoso, que está em Três Marias, que foi convidado pelo conselho para estar aqui, mas ele nos apresentou a mim para esta igreja. E, queridos, na verdade, nós falamos para o conselho da igreja aqui que sentimos no nosso coração uma angústia, uma tristeza de que, na verdade, não é o momento de sairmos da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, em Montes Claros, e lá nós ficaremos até o dia que Deus bem quiser aprouver. Mas fica aqui o meu respeito, o meu carinho por vocês. Eu quero agradecer, viu, presbítero Ricardo, por ter nos hospedado esses 3 dias aqui. Eu quero agradecer, amado, a sua filha também, que nos atendeu com muito carinho. A esposa dele está viajando para o Congresso das Déboras, mas o Ricardo, o presbítero Ricardo, nos recepcionou e foi um anfitrião tremendo, que nos hospedou com muito carinho. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. E eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra que eu estou convicto de que Deus quer me usar nesta manhã, neste culto agora dominical. Eu quero pedir, amado, o irmão do som, o eco está dando aquele eco aqui de retorno. Você pode abaixar um pouquinho, né? E abaixa um pouquinho só. Isso, acho que ficou um pouco melhor. Ficou um pouco melhor, né? Então eu quero pedir aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor em 1ª carta de Coríntios, capítulo 15. 1ª carta de Coríntios, capítulo 15. E eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé, para que nós leiamos agora a palavra do Senhor. 1ª carta de Coríntios, capítulo 15. Aqui diz a palavra do Senhor, versículo 20 em diante: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Irmão, só coloca um pouquinho só. Eu não entendo muito. Um pouquinho de agudo para mim, por favor, porque parece que está tendo minha voz está um pouco meio... Isso, obrigado. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Eu gostaria que todos lessem comigo. Porque convém que Ele reine até que haja posto
todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Amém, igreja? Eu quero pedir aos irmãos para sentarem. Nós iremos agora pedir a Deus para que nos abençoe. Pai, louvado seja o teu nome pelo privilégio de mais uma vez trazer esta palavra do Senhor, inspiração do Senhor a esta igreja e a VNC aqui nessa cidade de Taguatinga Norte. Muito obrigado pelo conselho desta igreja, obrigado pelo pastor Marcelo, pelo pastor Anderson, pelas suas famílias. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, por estar aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de ser nesta manhã o pregador para trazer uma palavra ao seu povo que está aqui reunido. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, eu aprendi, inclusive, aqui em Brasília, quando eu morava aqui em 1983, eu aprendi com o meu pastor aqui, quando sempre dizia um texto fora do contexto, dá pretexto. Um texto fora do contexto, dá pretexto. Então, para você compreender um texto, você tem de ler o seu contexto. Outra coisa que eu aprendi logo que eu converti aqui em Brasília, em Taguatinga, aqui na quarta igreja. Eu aprendi que quando você quer estudar um texto da Bíblia, faça perguntas ao texto da Bíblia. E isso ficou na minha mente. Faça perguntas ao texto da Bíblia. E aqui é interessante, irmãos, não sei se os irmãos prestaram atenção no versículo em que nós lemos, quando diz o versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então eu fiz uma pergunta para o texto, olha, meu Deus, se o último inimigo a ser destruído é a morte, então certamente existe um penúltimo inimigo, um antepenúltimo inimigo. Existem inimigos a serem destruídos. Paulo diz que só havia um só inimigo para ser destruído, inclusive ele também foi destruído. E a pergunta que nós devemos fazer para o texto é, ora, se o último inimigo que o apóstolo Paulo aqui diz, inspirado pelo Espírito Santo, o último inimigo a ser destruído é a morte, quais foram estes outros inimigos? E eu quero compartilhar nessa manhã então com a igreja aqui, a VNC, sobre esse tema, o último inimigo. Eu sempre digo que falar para pastores é a coisa mais difícil. Nós temos aqui 6 pastores, né, que estudaram, fizeram um seminário presbiteriano, e eu sempre digo isso, e eu creio que é uma expressão de muitos pastores. Falar para pastores presbiterianos é um grande desafio, porque são homens que preparam, estudam, fazem uma boa exegese. E eu queria pedir aos irmãos aí, que depois tiver a oportunidade de fazer alguma observação, né, amados? Eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Nós temos aqui 6 pastores nessa igreja, homens bem preparados. Então vamos lá, quais são os inimigos? Irmãos, o primeiro inimigo que Jesus derrotou na cruz e que nos deu a vitória sobre ele foi o pecado. Quando João escreve, irmãos, a sua carta em 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o diabo tem muitas obras. Ele é um trabalhador incansável. Ele tenta de todas as maneiras operar de uma maneira tal ao ponto de cercarmos com todo tipo de obstáculo. Mas a obra-prima do diabo, a obra mais bem trabalhada que ele inventou foi o pecado. Concordam aí, teólogos, irmãos? Não é verdade? Pecado
é um ato de rebelião contra Deus, é um ato de desobediência contra Deus. O pecado, irmãos, é a fonte de todos os demais pecados na nossa vida. Por isso eu quero frisar neste momento para esta igreja, para os irmãos aqui, e falar de pecado, e não estou falando de pecados, entendeu? O pecado, ele tem um poder tão grande, que a criança quando nasce, ela nasce já com o pecado. Escute, irmãos, eu não estou falando de pecados, eu estou falando da fonte, eu estou falando dessa coisa má que existe dentro de você, eu estou falando dessa coisa que está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 7, versículo 21, que é do coração do homem que saem os maus desígnios, os adultérios, os furtos. Diz também que sai a prostituição, a avareza e todo tipo de loucura. Eu estou falando então não de pecados, mas estou falando da fonte do pecado, que Jesus então já venceu na cruz o pecado. Isso que está dentro de você aí. O pecado, ele tem um poder tão grande, irmãos. Eu volto a repetir. Há uma linha de pensadores, de teólogos, que acham e ensinam que o pecado é aprendido. E as escrituras sagradas nos instruem. A Bíblia afirma que o pecado, ele é herdado, irmãos. Há uma linha de pensadores, de teólogos, que acham e ensinam que o pecado é aprendido. Mas o pecado não é aprendido. A Bíblia Sagrada, as escrituras sagradas, inspiração de Deus, diz que o pecado é herdado da natureza de Adão, que nós chamamos de natureza adâmica. Veio para a raça humana esta natureza pecaminosa. Então, queridos, nós temos nessa manhã aqui, pastores aqui, homens que prepararam, teólogos, homens que fizeram filosofia, estudaram sua teologia, e nós aprendemos, a boa teologia, ela define o pecado assim: o homem é pecador, ele depende da graça de Deus. E a definição é: o homem é pecador porque ele peca, ou peca porque ele é um pecador? Alguns teólogos dizem: o homem é pecador porque ele peca. Mas a boa teologia, a teologia bíblica, e que aí os reformadores depreenderam, a boa teologia diz: o homem peca porque ele é um pecador. Ele já nasce pecador. A Bíblia diz no Salmo 51, Davi confrontado por Natã, e ele diz o seguinte, irmãos, no Salmo 51: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, e assim por diante. Então, queridos irmãos, foi este pecado, eu estou usando o singular, não pecados, mas pecado, essa coisa ruim que tem dentro de você aí. Eu chego até Adão, a raiz do pecado, natureza do pecado, fonte do pecado, vem com Adão. Quando Jesus veio, ele quebrou o primeiro paradigma contra o pecado, é quebrado pelo Senhor Jesus, porque ele mesmo nasce sem que haja uma coabitação física, gente. Veja, se Adão nasce inocente, em Adão não havia semente pecaminosa. Entendeu? Ele foi feito pelas mãos de Deus, igreja. E o Espírito que entra nele é o sopro de Deus, o ruach de Deus, no hebraico. Agora veio Jesus e nasceu também. Mas Jesus não foi gerado pelo espermatozoide, cuja raiz está na história do pecado adâmico. Jesus é gerado no ventre da mulher virgem, e o óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que José teve um sonho, e é interessante aqui, porque Maria teve, na verdade, a presença do anjo na casa dela, que apareceu para ela e disse: José teve um sonho, e no sonho,
ele ouviu a voz do anjo dizendo: José, não temas em tomar Maria por sua esposa, porque o que nela está gerado foi gerado pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus, irmãos, nasce sem pecado, começa a criar o campo de batalha para vencer o grande inimigo que precisaria ser vencido. E Jesus vive 33 anos e nunca jamais pecou numa linguagem calvinista, nem por palavras, nem por pensamento, nem por obras. Desde o momento que ele nasceu obra do Espírito Santo de Deus. No Catecismo de Westminster define que nenhum homem, escute, no Catecismo de Westminster define que nenhum homem é capaz de passar a vida sem pecar, por palavras, pensamentos e obras. E então vem Jesus e anda entre os homens, entre nós, por 33 anos, sem nunca haver pecado, porque ele venceu o inimigo, ele venceu o pecado. E o primeiro inimigo que Jesus venceu foi o pecado, irmãos. E ele não pecou nenhuma vez sequer, nenhuma palavra sequer da boca de Jesus, o justo, o santo de Deus. Nunca saiu uma palavra torcida, irmãos. Na sua boca não houve dolo. Ele não pecou nem por pensamentos e nem por obras. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele ganhou a vitória sobre o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado deixa de ser o inimigo invencível. O inimigo invencível. Quando você converte a Jesus, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, e a evidência básica de quem recebe o Espírito Santo não é falar em língua desconhecida, mas em purificação do coração. É o que diz o capítulo de Atos 15. Deus não faz distinção entre raça ou purificando pela fé o coração. Meus irmãos, Jesus cria as condições para que nós possamos viver uma vida de santidade e justiça diante de Deus e diante dos homens todos os dias da nossa vida. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos, e qualquer pessoa que gosta de estudar a Bíblia com profundidade, quando você lê Romanos capítulo 6, Paulo embaraça. Em Romanos 7, ele perde o rumo. Quando chega em Romanos 8, ele encontra a resposta. Paulo declara: a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei do pecado, mas debaixo da lei do Espírito da vida, que vos libertou em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus, igreja do Senhor. O primeiro inimigo que Jesus venceu, e que Jesus nos deu a graça para também vencermos, é o pecado. A Bíblia diz, irmão, em Jeremias capítulo 17, que enganoso é o coração do homem, corrupto, desesperadamente corrupto. Quando o grande reformador Calvino, João Calvino, diante daquela sociedade de pensadores, homens que achavam que porque agora tinham a liberdade de expressar suas ideias, onde o humanismo dominava, o grande reformador João Calvino escreve, de certo, uma doutrina sobre a depravação total do homem, mostrando que na verdade o homem não é um Deus, jamais será um Deus, mas o homem está totalmente com o coração corrompido, mostrando que existe o mal no homem. O coração seu é mau, irmãos. Por isso, toda vez que cada igreja que reúne, quando a liturgia, quando o pastor, e isso é a liturgia calvinista, ou a liturgia dentro da realidade da igreja reformada, nós sempre conclamamos o povo para que se curvem e se arrependam dos pecados, porque nós somos pecadores. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da lei do Espírito da vida, que vos libertou em Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Igreja do Senhor Jesus, Igreja Presbiteriana Yahvé Nissi. Primeiro inimigo que precisava ser vencido era o pecado, e Jesus venceu. E eu quero dizer uma coisa nessa noite aqui para os irmãos: nós precisamos de ter cuidado com o evangelho barateado que tem sido pregado por muitos líderes, meus irmãos. Diz que nós não temos jeito, somos pecadores, vivemos continuamente, constantemente na prática do pecado. Meus irmãos, isso chega a ser uma blasfêmia, uma ofensa contra Deus. Nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para nos manter vitoriosos sobre o pecado. O crente cair é uma coisa, agora dizer que é crente e permanecer no pecado é outra coisa. Eu faço discipulado na minha casa, e é uma das facetas do nosso ministério ali em Montes Claros, é o discipulado. Discipulado é tremendo, porque você forma o verdadeiro, ou melhor, forma a pessoa que foi chamada pelo Senhor para que ela adquire a maturidade cristã. E por várias, sempre acontece quando eu falo sobre predestinação, as doutrinas do calvinistas. E quando chega uma vez salvo, salvo para sempre, alguém sempre pergunta: mas pastor Eugênio, salvo uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer que a pessoa salva continua no pecado? A Bíblia diz que quem é salvo, quem já foi regenerado, quem já venceu o domínio contra o pecado, não vive no pecado, na prática do pecado. Ele continua com as tendências pecaminosas, mas ele não vive dominado. A ideia de domínio na Bíblia, de reino, a ideia de governo. O pecado não tem mais reino sobre a nossa vida, governo sobre a nossa vida. E essa ideia que muitos têm dito: não, o crente pode viver continuamente pecado, não foi salvo. Em 1 João diz o seguinte, é forte o que escreve, irmão. Abra sua Bíblia, depois você estuda na sua casa, queridos. Quando a Bíblia diz em 1 João, o capítulo 2, o capítulo 3, o que nasce de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, minha gente. Portanto, mentira contínua, crente, é prática de pecado. Calote contínuo é prática de pecado. E dentro das nossas igrejas tem um bocado de crentes caloteiros. Maledicência contínua é prática do pecado. Calúnia contínua é prática do pecado. Adultério contínuo é prática do pecado. E Jesus já venceu na cruz o pecado. E toda aquela pessoa que já foi transformada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz em Pedro que foi colocada em mim e você a semente. E você não pode viver mais na prática do pecado. O crente cair é porque ele não vigiou. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não brinque não, querido, com o pecado. Tem pessoas que você encontra com elas e elas falam sobre a desgraça dos outros. E isso é um espírito de pecado sobre a pessoa dessa. Esse espírito de pecado. A pessoa contar uma fofoca ali, outra ali. A gente é fraco, pode acontecer isso. Agora a pessoa andar constantemente falando, e tem pessoas, irmãos, até líderes, que têm um prazer de falar: olha, você sabe quem caiu? Isso é uma desgraça, irmãos. Isso é um espírito de pecaminosidade, de pecado sobre uma pessoa dessa. E esse pecado, esse espírito de pecado já foi destruído na cruz do Calvário por Jesus. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, era o inimigo que tinha de ser vencido, ele foi vencido. Quando a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, obra do diabo não é feitiçaria. Feitiçaria é o ato do diabo. Obra do diabo não é maledicência. A obra do diabo é o pecado, porque é fonte para tudo isso acontecer.
Quando o poder de Jesus Cristo entra na vida da pessoa, destrói a fonte. Destrói a fonte. Destrói a fonte, irmãos. O pecado não terá domínio sobre vós, é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo falando àqueles irmãos. O pecado continua sendo como um pitbull, que late, que avança, que faz barulho, mas ele está amarrado na corrente do Senhor Jesus Cristo. Na morte, o Senhor Jesus Cristo sujeitou o diabo por um tempo, mais um tempo, até que ele seja destruído por completo. Mas na morte, Jesus pegou a fonte do pecado, que é o diabo, e pisou na cabeça da serpente. A serpente foi objeto do pecado, não é verdade? A serpente que conversou com Eva. Não foi isso, irmãos? Os teólogos que estão aqui, os pastores, que fizeram um seminário igual eu fiz. Por que na morte de Jesus, na simbologia, é a cabeça da serpente cravada no pé da cruz? Teologicamente falando, significa que o diabo perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade. Ele não pode mais conduzir o mundo em pecado como ele quer. Ele é pitbull, continua como pitbull, mas o pitbull está nas mãos do Senhor Jesus, que controla todas as coisas. Ele está acorrentado por um tempo, por mais um tempo, até que um dia ele seja completamente destruído, lançado no fogo eterno, preparado para ele e seus demônios e para todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quais são os outros inimigos? Se há um último inimigo, há um antepenúltimo, existem outros. Então, o primeiro inimigo que Jesus venceu, e você crente que está aqui nessa noite, você nessa igreja, o primeiro inimigo que Jesus venceu e nos deu vitória sobre ele é o pecado. O crente que diz, a pessoa que está dentro da igreja e diz que é crente, mas é continuamente caloteiro, anda na prostituição. Olha, você que está aqui nessa manhã, se você diz que é crente, mas você vai prostituir com a sua namorada no motel, você que está fazendo sexo com a sua namorada, você não converteu. Eu não estou dizendo que o crente não cai. Qualquer um aqui, ó, nós temos aqui 6 pastores, teólogos formados. Eu sou pastor já tem, vai fazer 19 anos que eu estou no ministério da palavra. Eu não brinco. Eu sou apaixonado por minha esposa, mas eu não brinco, eu posso cair. Há uma diferença entre o impecador e o pecador salvo. O impecador peca porque ele tem prazer. Ele só vive no pecado. O prazer dele é viver no pecado. Ele é igual aquele porco. A natureza do animal porco é viver na lama, no pecado, na lama, na impureza. E eu quero contar para vocês aqui, no meu tempo aqui, não sei como é que está aí, mas eu quero dizer para os irmãos de uma mulher, uma madame, que ganhou, na verdade, um porquinho, bem pequenininho. Logo que desmamou da mãe, entregaram para ela. E ela então, com todo carinho com aquele porquinho, fez um chiqueirinho dentro da casa para aquele porquinho. Ela colocava fraldinha no porquinho, ela limpava o focinho do porquinho com cotonete, ela passava perfume no porquinho, ela fazia ali, todo dia banhava, limpava os ouvidos do porquinho. Um dia, aquela madame saiu, e quando ela pensou que não, lá naquele quintal, bem lá embaixo, tinha uma lama, e aquele porquinho descobriu, saiu pela porta, ela deixou a porta da cozinha aberta, e aquele porquinho foi e ficou lameando ali. Ele sentia toda a alegria de estar naquela lama. E ela pegou aquele porquinho, deu um banho nele, e não pode fazer isso, e pegou, e novamente quando ela assustou, o porquinho estava tentando abrir a porta, e quando ela abriu a porta, o porquinho foi lá novamente e lameou na lama. Por que isso? Porque a natureza do porco é ficar na lama. Essa é a natureza dele.
Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que estão aqui, Jesus já nos libertou do lamaçal do pecado, da podridão. Jesus já te libertou do vício, da bebida, do cigarro. Por que crente não bebe? Por que crente não fuma? Por que crente não pode viver na prostituição? Não é que não pode, ele não tem prazer nessas coisas, porque Jesus já lançou em nós, já nos libertou da escravidão, do jugo do pecado. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E se você está aqui nessa noite, nessa manhã, cumprimentar os irmãos nessa manhã com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É o terceiro dia que nós estamos aqui, nesta igreja, Yahvé Nissi. Para alguns irmãos que não vieram ontem, antes de ontem, eu sou pastor da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, lá na cidade de Montes Claros, norte de Minas. Da cidade de Montes Claros aqui, na casa do presbítero Ricardo, nesta igreja, são 745 quilômetros. O conselho desta igreja nos convidou para vir aqui, para conhecer a igreja, na possibilidade de nós pastorearmos, a partir do ano 2007, a igreja presbiteriana Yahvé Nissi. E depois de reunirmos com o conselho dessa igreja, pela terceira vez, nós sentimos no nosso coração, porque eu falei para o conselho da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, lá em Montes Claros, e também para toda a igreja, que eu abri com a igreja. Eu sou um pastor eleito até para o ano 2007. Eu falei com eles que eu precisava de vir aqui em Brasília, em Taguatinga, conhecer vocês, e eu falei que ao ter contato com vocês, Deus iria responder e falar ao meu coração, ao coração da minha esposa e das minhas filhinhas. Então, na verdade, nós temos sentido de Deus que não é o momento de sairmos de Montes Claros, mas eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu respeito por todos vocês, o conselho da igreja presbiteriana Yahvé Nissi, que nos convidou. Eu quero agradecer também ao pastor Anderson, que foi também o pastor que me indicou para aqui. Na verdade, quem me indicou aqui antes foi o pastor Luiz Martins Cardoso, que está em Três Marias, que foi convidado pelo conselho para estar aqui, mas ele nos apresentou a mim para esta igreja. E, queridos, na verdade, nós falamos para o conselho da igreja aqui, que sentimos no nosso coração uma angústia, uma tristeza de que, na verdade, não é o momento de sairmos da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, em Montes Claros, e lá nós ficaremos até o dia que Deus bem quiser aprouver. Mas fica aqui o meu respeito, o meu carinho por vocês. Eu quero agradecer, viu, presbítero Ricardo, por ter nos hospedado esses 3 dias aqui. Eu quero agradecer, amado, a sua filha também, que nos atendeu com muito carinho. A esposa dele está viajando para o Congresso das Déboras, mas o Ricardo, o presbítero Ricardo, nos recepcionou e foi um anfitrião tremendo, que nos hospedou com muito carinho. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. E eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra que eu estou convicto de que Deus quer me usar nesta manhã, neste culto agora dominical. Eu quero pedir, amado, o irmão do som, o eco está dando aquele eco aqui de retorno. Você pode abaixar um pouquinho, né? E abaixa um pouquinho só. Isso, acho que ficou um pouco melhor. Ficou um pouco melhor, né? Então eu quero pedir os irmãos para abrirem a palavra do Senhor em 1 Carta de Coríntios, capítulo 15. 1 Carta de Coríntios, capítulo 15. E eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé, para que nós leiamos agora a palavra do Senhor. 1 Carta de Coríntios, capítulo 15. Aqui diz a palavra do Senhor, versículo 20 em diante: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Irmão, só coloca um pouquinho só. Eu não entendo muito. Um pouquinho de agudo para mim, por favor. Porque parece que está tendo minha voz está um pouco meio... Isso, obrigado. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão
vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Eu gostaria que todos lessem comigo. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Amém, igreja? Eu quero pedir aos irmãos para sentarem. Nós iremos agora pedir a Deus para que nos abençoe. Pai, louvado seja o teu nome pelo privilégio de mais uma vez trazer esta palavra do Senhor, inspiração do Senhor a esta igreja e a VNC aqui nessa cidade de Taguatinga Norte. Muito obrigado pelo conselho desta igreja, obrigado pelo pastor Marcelo, pelo pastor Anderson, pelas suas famílias. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, por estar aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de ser nesta manhã o pregador para trazer uma palavra ao seu povo que está aqui reunido. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, eu aprendi inclusive aqui em Brasília, quando eu morava aqui em 1983, eu aprendi com o meu pastor aqui, quando sempre dizia um texto fora do contexto, dá pretexto. Um texto fora do contexto, dá pretexto. Então, para você compreender um texto, você tem de ler o seu contexto. Outra coisa que eu aprendi logo que eu converti aqui em Brasília, em Taguatinga, aqui na quarta igreja. Eu aprendi que quando você quer estudar um texto da Bíblia, faça perguntas ao texto da Bíblia. E isso ficou na minha mente. Faça perguntas ao texto da Bíblia. E aqui interessante, irmãos, não sei se os irmãos prestaram atenção no versículo em que nós lemos, quando diz o versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então eu fiz uma pergunta para o texto, olha, meu Deus, se o último inimigo a ser destruído é a morte, então certamente existe um penúltimo inimigo, um antepenúltimo inimigo. Existem inimigos a serem destruídos. Paulo diz que só havia um só inimigo para ser destruído, inclusive ele também foi destruído. E a pergunta que nós devemos fazer para o texto é, ora, se o último inimigo que o apóstolo Paulo aqui diz, inspirado pelo Espírito Santo, o último inimigo a ser destruído é a morte, quais foram estes outros inimigos? E eu quero compartilhar nessa manhã então com a igreja aqui, a VNC, sobre esse tema, o último inimigo. Eu sempre digo que falar para pastores é a coisa mais difícil. Nós temos aqui 6 pastores, né, que estudaram, fizeram um seminário presbiteriano, e eu sempre digo isso, e eu creio que é uma expressão de muitos pastores. Falar para pastores presbiterianos é um grande desafio, porque são homens que preparam, estudam, fazem uma boa exegese. E eu queria pedir aos irmãos aí, que depois tiver a oportunidade de fazer alguma observação, né, amados? Eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Nós temos aqui 6 pastores nessa igreja, homens bem preparados. Então vamos lá, quais são os inimigos? Irmãos, o primeiro inimigo que Jesus derrotou na cruz e que nos deu a vitória sobre ele foi o pecado. Quando João escreve, irmãos, a sua carta em 1 João capítulo 3, versículo 8,
A Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o diabo tem muitas obras. Ele é um trabalhador incansável. Ele tenta de todas as maneiras operar de uma maneira tal ao ponto de cercarmos com todo tipo de obstáculo. Mas a obra-prima do diabo, a obra mais bem trabalhada que ele inventou, foi o pecado. Concordam aí, teólogos, irmãos? Não é verdade? Pecado é um ato de rebelião contra Deus. É um ato de desobediência contra Deus. O pecado, irmãos, é a fonte de todos os demais pecados na nossa vida. Por isso eu quero frisar neste momento para esta igreja, para os irmãos, aqui, e falar de pecado. E não estou falando de pecados. Entendeu? O pecado, ele tem um poder tão grande que a criança, quando nasce, ela nasce já com o pecado. Escute, irmãos, eu não estou falando de pecados. Eu estou falando da fonte. Eu estou falando dessa coisa má que existe dentro de você. Eu estou falando dessa coisa que está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 7, versículo 21, que é do coração do homem que saem os maus desígnios, os adultérios, os furtos. Diz também que sai a prostituição, a avareza e todo tipo de loucura. Eu estou falando então, não de pecados, mas estou falando da fonte do pecado, que Jesus então já venceu na cruz o pecado. Isso que está dentro de você aí. O pecado, ele tem um poder tão grande, irmãos. Eu volto a repetir. Há uma linha de pensadores, de teólogos que acham e ensinam que o pecado é aprendido. E as escrituras sagradas nos instruem. A Bíblia afirma que o pecado, ele é herdado, irmãos. Há uma linha de pensadores, de teólogos que acham e ensinam que o pecado é aprendido. Mas o pecado não é aprendido. A Bíblia Sagrada, as escrituras sagradas, inspiração de Deus, diz que o pecado é herdado da natureza de Adão, que nós chamamos de natureza adâmica. Veio para a raça humana esta natureza pecaminosa. Então, queridos, nós temos nessa manhã aqui, pastores aqui, homens que prepararam, teólogos, homens que fizeram filosofia, estudaram sua teologia. E nós aprendemos, a boa teologia, ela define o pecado assim: o homem é pecador. Ele depende da graça de Deus. E a definição é: o homem é pecador porque ele peca, ou peca porque ele é um pecador? Alguns teólogos dizem: o homem é pecador porque ele peca. Mas a boa teologia, a teologia bíblica, e que aí os reformadores depreenderam, a boa teologia diz: o homem peca porque ele é um pecador. Ele já nasce pecador. A Bíblia diz no Salmo 51, Davi confrontado por Natã, e ele diz o seguinte, irmãos, no Salmo 51: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, e assim por diante. Então, queridos irmãos, foi este pecado, eu estou usando no singular, não pecados, mas pecado, essa coisa ruim que tem dentro de você aí. Eu chego até Adão, a raiz do pecado, natureza do pecado, fonte do pecado, vem com Adão. Quando Jesus veio, ele quebrou o primeiro paradigma contra o pecado, é quebrado pelo Senhor Jesus, porque ele mesmo nasce sem que haja uma coabitação física, gente. Veja, se Adão nasce inocente, em Adão não havia semente pecaminosa. Entendeu? Ele foi feito pelas mãos de Deus, igreja. E o Espírito que entra nele é o sopro de Deus, o ruach de Deus, no hebraico. Agora veio Jesus.
e nasceu também. Mas Jesus não foi gerado pelo espermatozoide, cuja raiz está na história do pecado adâmico. Jesus é gerado no ventre da mulher virgem, e o óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que José teve um sonho, e é interessante aqui, porque Maria teve, na verdade, a presença do anjo na casa dela, que apareceu para ela e disse: José teve um sonho, e no sonho ele ouviu a voz do anjo dizendo: José, não temas em tomar Maria por sua esposa, porque o que nela está gerado foi gerado pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus, irmãos, nasce sem pecado, começa a criar o campo de batalha para vencer o grande inimigo que precisaria ser vencido. E Jesus vive 33 anos e nunca jamais pecou numa linguagem calvinista, nem por palavras, nem por pensamento, nem por obras. Desde o momento que ele nasceu obra do Espírito Santo de Deus. No Catecismo de Westminster define que nenhum homem, escute, no Catecismo de Westminster define que nenhum homem é capaz de passar a vida sem pecar, por palavras, pensamentos e obras. E então vem Jesus e anda entre os homens, entre nós, por 33 anos, sem nunca haver pecado, porque ele venceu o inimigo, ele venceu o pecado. E o primeiro inimigo que Jesus venceu foi o pecado, irmãos. E ele não pecou nenhuma vez sequer, nenhuma palavra sequer da boca de Jesus, o justo, o santo de Deus. Nunca saiu uma palavra torcida, irmãos. Na sua boca não houve dolo. Ele não pecou nem por pensamentos e nem por obras. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele ganhou a vitória sobre o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado deixa de ser o inimigo invencível. O inimigo invencível. Quando você converte a Jesus, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, e a evidência básica de quem recebe o Espírito Santo não é falar em língua desconhecida, mas é em purificação do coração. É o que diz o capítulo de Atos 15. Deus não faz distinção entre raça ou purificando pela fé o coração. Meus irmãos, Jesus cria as condições para que nós possamos viver uma vida de santidade e justiça diante de Deus e diante dos homens todos os dias da nossa vida. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos, e qualquer pessoa que gosta de estudar a Bíblia com profundidade, quando você lê Romanos capítulo 6, Paulo embaraça. Em Romanos 7, ele perde o rumo. Quando chega em Romanos 8, ele encontra a resposta. Paulo declara: a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei do pecado, mas debaixo da lei do Espírito da vida, que vos libertou em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus, igreja do Senhor. O primeiro inimigo que Jesus venceu, e que Jesus nos deu a graça para também vencermos, é o pecado. A Bíblia diz, irmão, em Jeremias capítulo 17, que enganoso é o coração do homem, corrupto, desesperadamente corrupto. Quando o grande reformador Calvino, João Calvino, diante daquela sociedade de pensadores, homens que achavam que porque agora tinham a liberdade de expressar suas ideias, onde o humanismo dominava, o grande reformador João Calvino escreve, de certo, uma doutrina sobre a depravação total do homem,
mostrando que na verdade o homem não é um Deus, jamais será um Deus, mas o homem está totalmente com o coração corrompido, mostrando que existe o mal no homem. O coração seu é mau, irmãos. Por isso toda vez que a igreja que reúne, quando a liturgia, quando o pastor, e isso é a liturgia calvinista, ou a liturgia dentro da realidade da igreja reformada, nós sempre conclamamos o povo para que se curvem e se arrependam dos pecados, porque nós somos pecadores. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da lei do Espírito da vida, que vos libertou em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Igreja do Senhor Jesus, igreja presbiteriana Yahvé Nissi. Primeiro inimigo que precisava ser vencido era o pecado, e Jesus venceu. E eu quero dizer uma coisa nessa noite aqui para os irmãos: nós precisamos de ter cuidado com o evangelho barateado que tem sido pregado por muitos líderes, meus irmãos. Diz que nós não temos jeito, somos pecadores, vivemos continuamente, constantemente na prática do pecado. Meus irmãos, isso chega a ser uma blasfêmia, uma ofensa contra Deus. Nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para nos manter vitoriosos sobre o pecado. O crente cair é uma coisa, agora dizer que é crente e permanecer no pecado é outra coisa. Eu faço discipulado na minha casa, e é uma das facetas do nosso ministério ali em Montes Claros, é o discipulado. Discipulado é tremendo, porque você forma o verdadeiro, ou melhor, forma a pessoa que foi chamada pelo Senhor para que ela adquire a maturidade cristã. E por várias, sempre acontece quando eu falo sobre predestinação, as doutrinas do calvinistas. E quando chega uma vez salvo, salvo para sempre, alguém sempre pergunta: mas pastor Eugênio, salvo uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer que a pessoa salva continua no pecado? A Bíblia diz que quem é salvo, quem já foi regenerado, quem já venceu o domínio contra o pecado, não vive no pecado, na prática do pecado. Ele continua com as tendências pecaminosas, mas ele não vive dominado. A ideia de domínio na Bíblia, de reino, a ideia de governo. O pecado não tem mais reino sobre a nossa vida, governo sobre a nossa vida. E essa ideia que muitos têm dito: não, o crente pode ver continuamente pecado, não foi salvo. Em 1 João diz o seguinte, é forte o que escreve, irmão. Abra sua Bíblia, depois você estuda na sua casa, queridos. Quando a Bíblia diz em 1 João, o capítulo 2, o capítulo 3, o que nasce de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, minha gente. Portanto, mentira contínua, crente, é prática de pecado. Calote contínuo é prática de pecado. E dentro das nossas igrejas tem um bocado de crentes caloteiros. Maledicência contínua é prática do pecado. Calúnia contínua é prática do pecado. Adultério contínuo é prática do pecado. E Jesus já venceu na cruz o pecado. E toda aquela pessoa que já foi transformada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz em Pedro que foi colocada em mim e você a semente. E você não pode ver mais na prática do pecado. O crente cair é porque ele não vigiou. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não brinque não, querido, com o pecado. Tem pessoas que você encontra com elas e elas falam sobre a desgraça dos outros. E isso é um espírito de pecado sobre a pessoa dessa. Esse espírito de pecado. A pessoa contar uma fofoca ali, outra ali. A gente é fraco, pode acontecer isso. Agora a pessoa andar constantemente falando, e tem pessoas, irmãos, até líderes, que têm um prazer de falar: olha, você sabe quem caiu? Isso é uma desgraça, irmãos. Isso é um espírito de pecaminosidade, de pecado sobre uma pessoa dessa.
E esse pecado, esse espírito de pecado, já foi destruído na cruz do Calvário por Jesus. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, era o inimigo que tinha de ser vencido, ele foi vencido. Quando a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, obra do diabo não é feitiçaria. Feitiçaria é o ato do diabo. Obra do diabo não é maledicência. A obra do diabo é o pecado, porque é fonte para tudo isso acontecer. Quando o poder de Jesus Cristo entra na vida da pessoa, destrói a fonte. Destrói a fonte. Destrói a fonte, irmãos. O pecado não terá domínio sobre vós, é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo falando àqueles irmãos. O pecado continua sendo como um pitbull, que late, que avança, que faz barulho, mas ele está amarrado na corrente do Senhor Jesus Cristo. Na morte, o Senhor Jesus Cristo sujeitou o diabo por um tempo, mais um tempo, até que ele seja destruído por completo. Mas na morte Jesus pegou a fonte do pecado, que é o diabo, e pisou na cabeça da serpente. A serpente foi objeto do pecado, não é verdade? A serpente que conversou com Eva, não foi isso, irmãos? Os teólogos que estão aqui, os pastores, que fizeram um seminário igual eu fiz. Por que na morte de Jesus, na simbologia, é a cabeça da serpente cravada no pé da cruz? Teologicamente falando, significa que o diabo perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade. Ele não pode mais conduzir o mundo em pecado como ele quer. Ele é pitbull, continua como pitbull, mas o pitbull está nas mãos do Senhor Jesus, que controla todas as coisas. Ele está acorrentado por um tempo, por mais um tempo, até que um